dia em que vários militares mexicanos foram atacados por reptilianos. Este incidente com os reptilianos ocorreu em uma área isolada da Serra de Guanajuato, no estado mexicano de mesmo nome, e as testemunhas não seriam um grupo de caminhantes, mas as forças militares especiais do Exército. Os acontecimentos surpreendentes aparentemente ocorreram em julho de 2019, embora não tenham vindo à tona até recentemente, pela boca, ao que parece, de um dos membros da unidade e, portanto, uma testemunha direta dos acontecimentos. É verdade que essa pessoa permanece anônima, segundo ele mesmo, porque é perseguida por pessoas escuras justamente para tornar a história pública. A história tem todos os ingredientes que você esperaria em eventos com essas características estranhas. Seres extraordinários, agentes das trevas de agências estranhas, sigilo oficial. Segundo o relato deste oficial anônimo, tratava-se de uma unidade de cerca de 20 militares que patrulhava áreas remotas em busca de plantações e instalações de fabricação de medicamentos, com o objetivo de localizá-los e destruí-los totalmente. Aparentemente, a caminho de um deles, cuja localização havia sido informada pelos serviços secretos, a noite chegou e eles tiveram que acampar durante a noite. Durante a madrugada começaram os estranhos fenômenos, pois foram despertados por alguns ruídos estranhos ao longe, que quando acordaram ouviram com mais atenção. Começaram a aparecer como se fossem lamentos de partir o coração, como se alguém estivesse sendo torturado em as colinas ao redor. Diante dessa situação, decidiram reforçar a segurança em todo o perímetro de seu acampamento e assim passaram a segunda noite nas montanhas, bem mais inquietos, mas sem que nada acontecesse. Mais uma vez a noite chegou e eles tiveram que pensar em parar, mas dessa vez eles viram que seu caminho os havia conduzido a uma área rochosa, onde avistaram a entrada de uma caverna que parecia um ótimo lugar para se refugiarem. No entanto, essa decisão acabou sendo fatal. No meio da manhã, todos acordaram assustados porque os gritos desumanos estavam lá de novo, mas com uma mudança assustadora, pois perceberam que em seu lugar de origem era nada menos do que o fundo da caverna em que estavam. Diante dessa situação terrível, eles decidiram se dividir em duas patrulhas. Uma entraria para ver o que encontraram, enquanto a outra se posicionaria para cobrir e proteger a primeira. De acordo com seu relato, depois de ter avançado algumas dezenas de metros pelo interior da cavidade na maior futilidade, eles chegaram a uma espécie de sala maior na qual, para seu horror, descobriram alguns seres de aparência reptiliana que pareciam sonhos que estavam aparentemente envolvidos no que tinha todos os aspectos de ser um sacrifício ritual. Os endurecidos militares não podiam acreditar no que viam, pois à sua frente estavam aquelas horríveis criaturas bípedes de cerca de 2 metros de altura, com cara de lagarto grande, garras nas mãos e pele verde e escamosa. Então o horror acabou se desencadeando, pois um daqueles seres descobriu a patrulha e com um apito perturbador alertou sua gente, que atacou sem pensar contra os soldados. Diante do imprevisto, começaram a recuar correndo, mas não antes de iniciar o contra-ataque de cobertura, que infelizmente para eles não pareceu afetar os répteis, que talvez possuíssem algum tipo de escudo protetor. Assim que lá chegaram, reorganizaram-se e formaram um perímetro para impedir estranhos, pois era na entrada, mas mesmo assim não saíram atrás dos militares, como se não quisessem ou não pudessem sair da gruta.
quando viram uma aeronave, ficaram surpresos, pois ao invés de distinguirem as características distintivas de uma aeronave pertencente ao seu exército, puderam constatar que a aeronave que estava para pousar era totalmente preta, sem nenhum distintivo e também um modelo que eles nem podiam reconhecer. Eles não sabiam a origem daquele helicóptero, mas é claro que não era um deles, e essa impressão só aumentou quando uma patrulha de homens vestidos com estranhos ternos pretos desceu dele. Com autoridade inquestionável, os recém-chegados ordenaram aos soldados que saíssem, que estavam no comando da situação, e sem a menor dúvida seguiram direto para o interior da caverna. Conforme a história continua, os soldados logo ouviram o que era, sem dúvida, o rugido de uma escaramuça armada, e em poucos minutos homens de preto saíram novamente. De acordo com a fonte, depois disso, todos os homens que estavam naquela missão malfadada foram realocados e separados. Curiosamente, parece que alguns foram destinados a escoltar misteriosos homens do governo dos Estados Unidos que começaram a operar secretamente no México. Até agora, a história é que aquele membro das Forças Armadas do México, cuja identidade permanece escondida, quis contar porque ele mesmo diz que se sente vigiado e perseguido.